Irei abordar agora genética de populações, causas de mudanças na frequência gênica. Trago aqui alguns conceitos. Genética de população é o estudo da dinâmica dos genes da população. Os genes de uma população têm continuidade de geração para geração e o indivíduo recebe uma amostra desses genes de cada um dos seus progenitores, contido nos gametas que lhe darão origem. Os processos de segregação e recombinação apresentam como base biológica a meiose. O que se herda são novas recombinações de genes. Falo também sobre o conceito de população, que se caracteriza por um grupo de indivíduos que se reproduzem, uma comunidade reprodutiva que compartilham um patrimônio gênico. E o que seria o patrimônio gênico? Seria o DNA, os genes que passam de geração a geração, e que se encontram nos cromossomos de todos os indivíduos de uma população. A descrição genética de um grupo de indivíduos ela é feita pela especificação dos seus genótipos e do número de indivíduos que os compartilham, ou seja, pelo conhecimento de suas frequências gênicas e genotípicas. O que caracteriza uma população? Como já havia falado, são os membros que compartilham o mesmo patrimônio gênico, que existe a possibilidade de acasalamento entre os indivíduos. O tamanho da população também pode variar, e também pode variar o grau de isolamento genético entre as diferentes populações ou subpopulações. Assim, o melhoramento animal é necessário para definir a população que quer se melhorar geneticamente, a fim de planejar estratégias corretas de seleção e disseminação de ganho gênico na população. Como vimos em aula, a lei que eu abordo, ela diz assim, que em uma população mendeliana, sob determinadas condições, as frequências gênicas se permanecem constantes com o passar das gerações. Porém, vários são os agentes capazes de alterar a propriedade gênica da população, dentre os quais a gente pode citar o tamanho da população, igual eu havia dito, as diferenças de fertilidade e viabilidade, a seleção, migração, mutação e o sistema de acasalamento. Agora vamos falar sobre gatas tricolor. Elas se caracterizam por apresentar um padrão peculiar de coloração na pelagem. E seus tons variam de laranja, negro e branco. Dependendo da proporção de cada cor, são variáveis. E os genes dos animais são responsáveis pelo padrão do pelo, listrado, liso ou com manchas, assim como pela cor e pela combinação de cores no pelo. Assim, podemos dizer que a cor do pelo dos gatos é uma característica ligada ao sexo. Isso significa que, a informação para a cor do pelo se encontra no cromossomo sexual. Os gatos possuem 38 cromossomos e esses animais, como todos os mamíferos, têm 2 cromossomos sexuais, o X e o Y. Onde herdam esses cromossomos de seus progenitores, sendo XX quando for fêmea e XY sendo macho. As cores preta e alaranjado estão presentes no cromossomo X. Assim, elas se expressam quando esse cromossomo está presente. E o macho só possui um X. Isso determina que ele seja preto ou alaranjado. As fêmeas, ao possuírem 2X, podem ter genes para o preto e para o alaranjado. Por outro lado, a cor branca ela não está alugada no sexo do animal.
ela se apresenta independente do gênero. E por esse motivo, as gatas apresentam 3 tipos de cores diferentes. O branco, que é determinado pelo gene W, white, expressa-se de forma independente, como eu já havia falado, por isso que pode fazer combinações com outras cores. Daí surge a pergunta se existe gatos macho tricolor. Sim, os gatos tricolor existem, embora são raros de vê-los. Deve ser uma anomalia cromossômica. Esses gatos, em vez de terem 2 cromossomos sexuais, o X e o Y, possuem 3, o X, X e Y. Por ter esses 2 cromossomos X, podem apresentar o preto e o alaranjado como as fêmeas, dando seu nome de síndrome de Klinefelter, que normalmente causa esterilidade nesses animais, e é uma doença pouco frequente que derruba o mito de todas as gatas tricolor são fêmeas. Os gatos que apresentam essa síndrome têm características da fêmea em relação à coloração, como eu havia dito, e apresentam-se estéreis e com os testículos mal desenvolvidos. No entanto, as outras características continuam normais em relação ao comportamento, não mudam, permanecem intactas. E podemos ter o diagnóstico mais preciso, um diagnóstico definitivo pelo cariótipo, que é o exame citogenético que é utilizado para a confirmação da síndrome. Essas anomalias cromossômicas, durante a divisão celular, ocorre uma falha, que resulta em machos com um cromossomo X extra, igual havia falado.